Boa noite a todos. Renato Leão falando. Canal Vasco 68. Não esqueçam do meu patrocinador, Origem Eventos. Não esqueçam de curtir, ativar o sininho de notificações e, se possível, assistir e, quem não for inscrito, se inscrever. Hoje peguei minha filhotinha mais cedo no colégio que estava com dorzinha de cabeça. Você está melhor, filho? Não tá não, ela não está, não quer participar. Gente, vamos lá. Lembrei tanto da minha mãe, quer dizer, eu lembro dela, do meu pai todos os dias, né? Mas eu estava no carro, voltando do trabalho, aí eu lembrei de um ditado que ela dizia assim: a emenda tá pior do que o soneto. Arnaldo César Coelho falou há poucos minutos atrás que a explicação dada pela comissão de arbitragem, quer dizer, os imbecis, os merdas, os facínoras, foi pior do que a própria anulação do gol. Arnaldo César Coelho, que quando criança xinguei ele quando era juiz e tal, mas sempre se mostrou um cara muito centrado, um conhecedor da regra como ninguém, de arbitragem, das 17 regras. Simplesmente o que estão fazendo, como disse de novo hoje o Apolinho Washington Rodrigues, eles querem manchar o futebol. Um absurdo. Ele falou palavras do Apolinho, gol lindo do Paulinho, e que foi anulado. É uma coisa que vocês veem que, pelo menos ao meu redor, os próprios torcedores dos nossos times adversários aqui do Rio de Janeiro, principalmente, né, que é o que eu tenho contato, obviamente. Até o cruzeirense que trabalha comigo também falou. Gente, não há uma explicação plausível, não há nada que justifique o que eles fizeram. A comissão, que é composta pelo CNM, pelo Péricles Bassols, uma merda dessa, e um outro merda lá, vocês veem como é que é uma comissão de merda, porque os caras que fazem parte da comissão deveriam ser, né, pelo menos deveriam ser, os maiores entendedores da regra, e não são. A explicação foi imbecil, e eu não faço questão de repeti-la, muito menos de reproduzi-la. Mas eu quero que vocês lembrem que em 2011 nós jogamos pelo Campeonato Brasileiro, ficamos atrás do Corinthians por 2 pontos, se eu não me engano. 1 ou 2, acho que foram 2. E nos 2 jogos, filha, contra o Flamengo, no primeiro turno teve um pênalti em cima do Bernardo, que estava no Allianz Parque na torcida do Vasco, torcendo pro Vasco. E no segundo turno, o último jogo do campeonato, Diego Souza recebeu um puxão da camisa. O Léo Moura fez um pênalti em cima do Bernardo, e eu não sei qual jogador do Flamengo que puxa a camisa do Diego Souza. Os 2 pênaltis em 2 jogos diferentes, só aí seriam 4 pontos, seríamos campeões. No caso, ele não estava prejudicando o Vasco, beneficiando o Flamengo, ele estava prejudicando o Vasco, beneficiando o Corinthians. E chateia, revolta, causa indignação, faz com que até alguns se afastem do futebol. Porque é o que eu falei, gente. Ganhando ou perdendo, não vai mudar a vida de ninguém, obviamente. Se você não trabalhar, não entra o pão nosso de cada dia em casa. Mas o futebol mexe com o amor e com a paixão. A gente fica chateado, fica revoltado. E por causa desses merdas, como CNM, Péricles Bassols e outras figuras, é que o futebol fica assim. A ferramenta do VAR, que era para ser usada em benefício do futebol, uma ferramenta que a consequência fosse dar mais justiça ao futebol, mais claridade ao futebol, mais transparência, melhor dizendo, eles estão utilizando para interpretar da maneira que lhe couberem. Essa vergonha chegou na Europa, chegou nos Estados Unidos, na Ásia, na África, na Oceania, o mundo todo, ainda mais hoje, com a internet, com as redes sociais. É uma verdadeira vergonha. Se vocês tiverem tempo depois, procura na internet
os 2 jogos de 2011 no Brasileiro, Vasco e Flamengo. Procura agora Vasco e Santos no Brasileiro, o pênalti que o Pedro Raul sofre, claro, com a empurrão nas costas. Aquilo não tem como dizer que foi uma jogada de corpo. Procure o pênalti no Orejano contra o Bragantino. O pênalti em cima do Gabriel Peck contra o Atlético Mineiro. Poderia ter feito falta contra o Atlético Mineiro e fez falta contra o Bragantino, que empatamos, e contra o Santos, que perdemos. E agora fez falta, óbvio, contra o Palmeiras, que para mim é o melhor time do campeonato. Agora, cobraram, por exemplo, tem até revoltas de jornalistas, e cobraram, por exemplo, hoje, que o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, que ele pelo menos viesse a público dizer: porra, eu sempre reclamo, digo que é um sistema para o Palmeiras ser campeão, mas hoje o Vasco foi prejudicado. Não sei se pela personalidade dele, pelo caráter, eu não vou julgá-lo. E eu acho que ele não vai deixar de ser o pior treinador por causa disso. Isso é de cada um. Mas eu acho que para a coisa ser mais evoluída, civilizada, porque vivemos em civilização, apesar de mostrarmos às vezes que não existe essa civilização, que pensamos vivê-la, os times, em vez de pensar assim, não, me prejudicou, eu reclamo, prejudicou o outro time, eu não vou reclamar. Assim, não é que só o futebol, não, nada na vida vai para frente. É você virar a cara, como eu digo, quando você olha um morador de rua, você vira a cara, pula, passa por cima, e uns até matam. Então, infelizmente, esses 3 pontos lá na frente poderão fazer falta. E eu pensando, a CBF, que é o órgão maior, que deveria demitir, no mínimo, emitir uma nota de desculpas pela disfarçatez e mandar todos da comissão de arbitragem embora, mas eles não fazem isso. Eles não fazem. Eles só se preocupam com o seu quião, só se preocupam com o seu próprio rabo, em se salvar das sacanagens. E está salvando esses pilantras. Porque esses caras são pilantras, são safados. Aí vocês falam, teoria da conspiração. Não, eu não posso falar, porque não há provas. Agora, que esses caras são os imbecis, uns merdas, eles são. Porque vieram a público dar explicação na CBF TV, dando uma resposta idiota, imbecil, era melhor terem ficado calados e se escondidos. Eu não quero acreditar que, por exemplo, o nome desse campeonato é Rei Pelé, em homenagem ao Pelé, maior jogador da história do futebol, atleta do século, e que é o maior ídolo da história do Santos. O Santos não pode cair justamente no ano que o Pelé dá nome ao campeonato. Então, assim, se eu e você não temos provas de nada, a gente fica só pensando nas sacanagens que sofremos, os dirigentes têm que investigar. Os dirigentes têm que ir a fundo, apurar. Para mim, foi o que eu falei com meu amigo no trabalho, meu amigo Marconi. Tira o Vasco do campeonato, foda-se ser punido pela FIFA. O Vasco já não foi alijado do futebol aqui no Rio de Janeiro por colocar preto, pobre, e operário e favelado. Eles não foram preconceituosos? Minha filha roubou meu celular, acha que eu não vi. É pra deixar lá, porque a mamãe vai usar. Ah, tá bom, meu amor, pode pegar, tô brincando. Então assim, sai, vai disputar torneios pela Europa, pela África, pela Ásia. A intenção é divulgar a marca? Divulga a marca. Aí, enquanto ele está disputando os torneios, todos esses países vão perguntar: ué, por que vocês não estão disputando o tal do Campeonato Brasileiro? Ah, porque não vale a pena, por causa do sistema. A palavra é a mesma, o sistema é diferente do sistema que o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, fala. Então, vamos divulgar a marca. Vamos ser o time da resistência. Eu confesso a vocês que, infantilmente, ainda me incomoda um pouco quando aparece o Datafolha, que é o Instituto de São Paulo. Aliás, todos os institutos erram pesquisa, até o Ibope acabou, né? Que tinha até música dele, o Ibope. Acabou dizendo que a torcida do Vasco é a mesma, um pouco só maior do que a do Cruzeiro e a do Grêmio. Amigo, pode juntar do Cruzeiro e a do Grêmio, que não vai dar torcida do Vasco.
já está mais do que comprovado. Os caras já mostraram. Tem torcida do Vasco organizada na Irlanda, tem torcida do Vasco na Croácia, na Sérvia, em todos os lugares do mundo. Se eles querem dizer que somos 9 milhões, problema. É mais uma coisa que está ligada ao sistema. Estamos em 18º lugar. Eles nos temem. Imagina se estivéssemos em 5º, em 1º. Algum pelo e ovo eles iam descobrir. A sacanagem impera no futebol. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu não tinha falado antes. No domingo, na hora que anulou o gol do Vasco, eu só não coloquei num filme, numa série que eu gosto de assistir, porque, amor, cafezinho, por quê? Porque como eu faço a gravação para vocês diariamente, e eu sempre faço depois do jogo, eu não achava legal da minha parte, nem um pouco simpático, empático, de chegar, não vou gravar, tô putinho, porque o Vasco foi roubado. Cara, como disse o Zé Gabriel, a gente vai ter que lutar contra tudo e contra todos. A gente vai ter que correr atrás disso. Podia eu estar mais uma vez tendo que falar disso, podia eu estar falando do jogo contra o Bahia às 18h30, no domingo. O Cauli não vai poder jogar, porque ele está machucado. O Iago Felipe não vai jogar por causa do 3º cartão amarelo. O jogo vai ser em Salvador às 18h30 de domingo, vai passar no Premier. Podia estar falando disso. Podia estar falando como é que o Vasco vai armar o time. Vai voltar o Léo na zaga. Podia estar falando um monte de coisa. Podia estar falando se ele poderia... o Vasco poderia atuar de uma outra maneira, podia ser mais agudo no ataque, poderia colocar mais um avante, ou então colocar o... Bom, o Jair vai jogar no lugar do Zé Gabriel, que tomou o 3º cartão. Eu adoro o Jair, mas você vê como é que o futebol é cíclico, né? O Jair, que para mim é um craque, né? É um craque, para mim tinha sido a melhor contratação do Vasco. Ficou no banco com o Zé Gabriel, que está muito bem. Apesar de alguns acharem que não. Então a gente vai ter a volta do Léo e o Jair no lugar do Zé Gabriel, compondo o meio campo com o Paulinho e o Bruno Prachedes. Na frente devem ser de novo o Peck, o Pablo Verrete e o Serginho. Sebastião entrou faltando 2 minutos, sei eu. Então não tem nem como avaliar ele, Puma. Gente, e o Alex Teixeira entrou um pouco antes. Ainda tentou alguma coisa. O Orediano, pelo amor de Deus, hein? Parece que nem jogou. Então, gente, eu sei que não adianta protestar. Não adianta. Mas a gente falando, reclamando, protestando, fazendo moção, a gente faz um barulho que pelo menos, se os pilantras da CPF não incomodam, pelo menos o mundo todo lá fora tá vendo. Eles acham que o Campeonato Brasileiro, porra, cara, essa merda não é nem vista. O Barcelona e o Real Madrid, como o City, como o United, como o Arsenal, como o Bayern de Munique, como o Borussia Dortmund, pode falar machinhos, Juventus da Itália, Milan, Napoli Internazionale, Lazio, Roma, esses times têm muito mais visibilidade no mundo do que o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Campeonato Brasileiro é passado para o mundo todo? É mentira, não é passado. Vocês têm que parar de ficar prestando atenção e acreditando em tudo que a Globo principalmente passa. Que a Globo faz. Eles podem emitir a opinião deles, mas eles não são os donos da verdade. Eles emitem a opinião, mas não deixam de omitir muitas coisas. Por que não foi divulgado a briga da torcida do Olímpia com o Flamengo, que houve quebra-quebra de quiosque em Copacabana? Por que não fizeram a vaquinha para arcar com os prejuízos dos quiosqueiros? Por que não falaram que no Maracanã teve briga antes do jogo do Fluminense? Porque não interessa, né?
porque Maracanã é para inglês ver, porque Copacabana é para turista. E São Januário, como o desembargador disse, é lugar de favelada. Lugar esse que eu me sinto muito melhor do que muito lugar de bacana, fascina, corrupto e safado. Na favela do Vasco que eu frequentei, eu já almocei, eu já jantei, já tirei dinheiro, já comi churrasquinho, já tomei minha cerveja e eu nunca fui assaltado. Eu já vi assalto na Lagoa. Já houve morte da Lagoa do Médico, vocês lembram? Então não vem com historinha não. Historinha diferente disso é preconceito. E eu mais uma vez falo, parece que é uma coisa. O futebol não é de Deus, cada vez eu tenho mais certeza disso. Mas apesar disso tudo, a Cruz de Malta, que eu e milhões carregamos no peito, ela vai estar sempre batendo por esse time gigante. Por esse time que tenta ser escanteado pelo futebol da elite, futebol dos poderosos. Vamos ver se esses 3 pontinhos não nos farão falta no final do campeonato. Gente, boa noite. Que Deus, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus, todos os santos anjos, abençoem-nos e todas as vossas famílias. Um abraço a todos.